Boa tarde, pessoal do nono ano. Tudo tranquilo com vocês? Espero que sim, viu? Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade às nossas aulas remotas de matemática, não é isso? Olha, semana passada eu não pude gravar um vídeo, né? Estava um pouco enfermo, mas o nosso assunto era este, a ideia de função, atividade número 9. Tá bom? Aqui tem um pequeno texto, vocês devem ter lido. Eu vou dar aqui uma esclarecida antes de a gente ir para a atividade número 10, tá certo? Olha só, o que é função? Função, pessoal, é uma relação entre duas grandezas. Nada mais é de que uma dependendo da outra. Tem aqui um exemplo, né, que vocês têm aí na atividade de vocês, mas eu vou criar aqui um exemplo agora para que fique bem fácil a nossa compreensão. Olha só, vamos supor que tem um rapaz vendendo picolé. Cada picolé custa 50 centavos. Se ele comprar um, ele paga 50. Se um cliente comprar 2 picolé, vai custar exatamente R$ 1. Se ele comprar 3, R$ 1,50, não é isso? Me diga uma coisa, tem alguma condição da pessoa comprar 3 picolé e custar R$ 2? Não tem, né? Por quê? Porque cada picolé custa apenas 50 centavos. Então, 3 só pode custar 1,50. Então, para ser função, uma ideia tem que depender da outra. Note que um picolé vai custar 50, 2, R$ 1, 3 picolé, 1,50, tá bom? Se ele comprar 10 picolé, vai custar quanto? R$ 5, né? Então, note que o preço depende da quantidade de picolé. Toda vida que uma grandeza depende da outra, isso aí é uma função, tá certo? Toda função, uma determinado caso, ela vai gerar isso aqui, ó, lei de formação dessa função. O que é a lei de formação? É assim, qual é a sua característica? Qual é o seu modelo? Como é que ela se apresenta? Tá bom? Toda função é definida por uma lei. Toda função tem que ter uma lei, tá bom? Nesse caso, a função de primeiro grau, a sua lei será a seguinte: y, aqui em alguns casos a gente vai ver f de x no lugar desse y, que é a mesma coisa, tá certo? É igual a ax mais b, onde a e b são números reais e a é diferente de zero. Olha só, é um modelo de uma equação de primeiro grau, tá certo? Onde aqui eu tenho um coeficiente, aqui eu tenho uma parte literal, né? Tem a minha incógnita, minha variável. Essa incógnita, muitas das vezes eu vou poder substituir por um determinado valor e eu vou obter o valor de uma função, tá bom? E nós temos aqui a variável. O que é variável? A própria palavra já diz. É aquela parte da minha função que ela pode mudar, que ela pode ser alterada, que ela é variável, tá bom? É um símbolo representativo, uma incógnita, ou seja, a letra. Nesse caso aqui nós temos x, ó, capaz de representar um número de um conjunto real, tá certo? Então, vamos aqui às atividades para ficar mais fácil a sua compreensão. Olha só, ainda na atividade número 9, nós temos uma questão que ela diz o seguinte: Davi trabalha como digitador, ele cobra R$ 5,00 fixo, independente da quantidade de página que ele digite, mais R$ 1,50 por cada página. Então, por exemplo, se ele digitar uma página, só uma página, ele vai cobrar R$ 5,00, que é a taxa, e R$ 1,50, ia dar R$ 6,50. Se ele for digitar 2 páginas, vai ter a taxa. Quanto é a taxa? 5. E seria 2 páginas daria R$ 3,00. Então, ficaria R$ 3,00 mais os 5 daria 8. Não é isso? E assim por diante. 5 páginas, R$ 12,50. 17 páginas. Não, aqui não tem o valor da página, né? Aí aqui tem assim, R$ 24,50. Para dar esse valor, ele digitou quantas páginas? Tá certo? Aí você vai colocando aqui, ó, preenchendo, tá bom?
Da mesma forma aqui, 17 páginas, né? Lembrando, ó, o que você vai ter que fazer? 17 páginas tem a taxa de R$5. Isso aqui é fixo, aqui não muda não, R$5. E você vai ter que pegar 17 vezes 1,50. Aí vai pegar o resultado e somar com 5. E coloca aqui. Do mesmo jeito vai fazer aqui também, tá bom? No decorrer de uma viagem, um automóvel mantém a velocidade constante de 80 km. Responda, quantos quilômetros o automóvel terá percorrido após 5 horas? Pessoal, bem fácil, né? Se o automóvel ele faz 80 km por hora, depois de 5 horas, em 1 hora ele faz 80. Em 5 horas ele faz quanto? Muito fácil. E aqui pede a lei de formação, ou a lei dessa função. Ou seja, qual é a simbologia matemática em que eu vou conseguir calcular, fazer essa representação desse contexto aqui, ó. Ele quer o seguinte, que permita calcular um número de quilômetros de, vamos dizer, quilômetros de que ele bota, porque seria referente à distância. Então, qual seria a distância percorrida em relação às horas? Vou dar aqui a dica, olha só. D de distância vai ser igual a 80, tá aqui, praticamente estou dando a resposta, viu? D de distância vai ser igual a 80 vezes a quantidade de horas. Como eu posso caminhar 1 hora, 2 horas ou 3 horas, isso aí é variável, então você coloca apenas a letra. Então ficaria assim, D, que é de distância, vai ser igual a 80 km vezes T. Então, D igual a 80T. Tá bom? Bem simples. E vamos agora para a nossa atividade número 10. A notação f de x. Tá bom? O que é notação f de x? Olha só, vamos aqui a esse exemplozinho. O perímetro P, a soma de todos os lados de um triângulo equilátero, ou seja, esse triângulo, todos os seus lados são iguais. Não tem um lado maior do que o outro. O triângulo aqui, nesse caso, ele é todos os tamanhos iguais, os lados, tá bom? É uma função da medida x do lado desse triângulo. Então, olha só. Se o triângulo aqui, o lado dele, apenas um lado, mede 1 centímetro, os 3 lados vai medir quanto? 3 centímetros. Por quê? Eu peguei 1, multipliquei por 3. Por que eu multipliquei por 3? O triângulo tem 3 lados. Então, 1 vezes 3, 3. O triângulo mede 3. O lado dele, cada um deles, mede 3. Só que ele tem quanto lado? 3. Então, 3 vezes 3, 9. 4 vezes 3, 12. 10 vezes 3, 30. 15 vezes 3, 45. Por que você está dizendo assim? Professor, por que o senhor está multiplicando por 3 todas as vezes? Porque o triângulo tem 3 lados. E cada lado dele mede isso aqui, ó. Certo? Então, por isso que dá esses resultados. Agora só, qual é a lei de formação dessa função? Qual é a lei? P, que é o perímetro, que eu quero saber, né? O perímetro dele depende, é igual a 3, que é o lado. O triângulo não tem 3 lados? Então, 3 vezes x, que é o tamanho do lado. Por que eu coloquei x? Eu sei o tamanho do lado. É variável, né? O tamanho do lado. O lado pode ser 1, o lado dele pode ser 3, ó, aqui, ó, lado, né? Pode ser 4, pode ser 10, pode ser 15, varia. Tem várias possibilidades, entendeu agora? Por isso que eu coloco x. Então, P de perímetro é igual a 3, que é a quantidade lá do triângulo, vezes x. Se fosse um quadrado, pessoal, ficaria como? Perímetro é igual a 4x. Por que 4? Um quadrado tem 4 lados. Se fosse um pentágono,
É uma figura que tem 5 lados. Então, ia ficar P é igual a 5x. Então, essa é a lei de formação. É como eu crio uma representação matemática que permite representar genérica. Serve para qualquer aqui, situação aqui, ó, desse aqui do triângulo. Entendeu? Que também podemos substituir esse Pzinho de perímetro por essa expressão aqui, f de x. Tá bom? Que é a notação utilizada no assunto de funções, tá bom? Pode colocar assim um pezinho, professor? Pode. Mas em função, geralmente, você tem que utilizar essa notação aqui. F de x, tá bom? Professor, não tem dia aqui não, mas é assim que lê, tá bom? Lemos, f de x é igual a 3x, tá bom? Valor de uma função. Isso aqui é muito fácil, pessoal, e a nossa questão vai ser sobre isso hoje. O que é valor de uma função? Lembra que você tem uma variável, tem uma letra, você pode tirar essa letra e trocar por um número. Quando você troca a letra pelo número e opera, faz a continha, você obteve o valor dessa função. Bem simples. Então, lá em cima, nós temos o seguinte, ó, f de x, né, o perímetrozinho, né, igual a 3x. Se eu tirar o x e colocar 12, aí você vai perguntar, professor, mas por que 3 vezes 12? Por que não é mais? Por que não é menos? Por que não é dividir? Lembra dos nossos estudos? Número ao lado de letra sempre é o quê? Multiplicação. Nunca é outra conta. É sempre multiplicação. Número ao lado de letra. Tá bom? Então, se eu tirar aqui o x e colocar o 12, né, dizendo que o meu lado do triângulo mede 12, o meu perímetro seria quanto? 36, porque 3 vezes 12, 36. Tá bom? Então, esse 36 é o valor da minha função para x quando ele é igual a 12. Tá certo? Bem simples. Nas atividades agora, o que você vai ter que fazer? A função aqui, ó, f de x igual a x mais 8. Você vai ter que pegar o x aqui, trocar por menos 3. Aí vai ficar menos 3. Claro, tem que colocar aqui também. Ó. Não tem assim f de x? Você vai colocar, tirar esse x e colocar o menos 3, tá bom? Aí você vai trocar aqui também. Ó. Esquece do que ficou aqui para trás, você vai ficar aqui. Menos 3 mais 8. Quanto é menos 3 mais 8? Depois aqui, ó, f de 3. Vai tirar o x e colocar 3. Quanto é 3 mais 8? Pelo amor de Deus, né? Então, f de x vai ficar igual a quanto? Coloca aqui. F de menos 8, mesmo jeito. Tá bom? Na questão número 2, é parecida. Você tem aqui a expressão, né, a lei de formação dessa função, que é f de x igual a x mais 2. Aqui em cima nós temos o valor de x. Ele quer que você pegue esses valores daqui de cima e troque aqui por x. Ó. Então, vamos supor, x aqui nessa coluna, aqui nessa linhazinha aqui vale quanto? 8, não é isso? Então, você vai só colocar aqui, ó, 8 mais 2 é quanto? Aí, coloca aqui, tá bom? Segunda linhazinha aqui, ó, x vale quanto? X vale 0. 0 mais 2 é quanto? Aí, coloca aqui, tá bom? Na letra A é para você preencher esses espaços que está em branco. E na letra B, ele quer saber o seguinte. Se f de x for 16, se o resultado aqui embaixo for 16, quanto é que tem que ser aqui em cima? Olha só, vou dar a dica. X mais 2 dá 16. Qual é o número que eu tiro aqui x, somo com 2 dá 16? Quanto mais 2 dá 16? Tararã. Bota esse tararã aqui em cima, tá bom? Seria a resposta da letra B. Pessoal, um forte abraço, espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, entre em contato conosco abaixo desse vídeo, viu? Um forte abraço e até a próxima semana.